Pronto. Bom, como vocês sabem, vou voltar em tudo que a gente já fez. A gente está trabalhando, tem trabalhado, né, um pouquinho da gramática. A nossa última aula, a gente conversou um pouquinho sobre o present continuous. E então a gente, né, começou a traçar toda a nosso caminho aqui, gosto muito de fazer isso. Que é quando a gente trabalha, então, com a questão. A gente viu um pouquinho das estratégias de leitura, para que a gente não se perca, né, nas leituras, já que grande parte das questões são leitura. A gente viu as 3/4 técnicas de leitura que existem. Depois a gente trabalhou um pouquinho de gramática, trabalhamos um pouco de pronomes, agora estamos no presente, trabalhamos presente contínuo. E hoje a gente vai dar um passo a mais. A gente considera que o tópico de hoje ele é um pouquinho mais complicado, ele já é um pouquinho mais delicado, mas eu acredito que não há problemas, não há nenhum tipo de dificuldade, desde que, mais uma vez, inglês é uma língua, então quanto mais prática, melhor vocês terão, ok? Bom, eu vou começar a compartilhar então a nossa tela branca para que a gente possa. Deixa eu ver se já apareceu. Apareceu, ok. Eu sei que eu falo por uma tela e compartilho por outra. Eu estou pelo meu celular aqui, pelo meu computador. Então, não sei como vai ficar isso aí para vocês. Mas vamos lá então. É, Lembra que a gente comentou que existem apenas 3 tempos no inglês? A gente trabalha com presente, passado e futuro, e aí a gente tem alguns aspectos, aspecto simples, aspecto contínuo ou progressivo, e o aspecto perfect, né, perfeito. É, eu gosto muito de trabalhar geralmente dividido em dois. Por quê? Eu gosto de trabalhar sempre o simples e o contínuo, e depois a gente vai para os perfeitos. Porque os perfeitos, eles são um pouquinho mais delicados, assim, de questão de detalhe. Mas, desde que a gente entenda todo, até o caminho que a gente faz, é, é mais fácil. Por isso que eu falo que o inglês tem uma ordem cronológica. Por que que a gente sempre começa com o to be? Porque o to be é a base de vários outros aspectos também, né? Então é interessante a gente entender tudo isso, tá? Então hoje nós vamos dar início a mais um é, aspecto, mais um tempo, perdão. Então a gente vai falar hoje sobre o past, sobre o passado, tá? Mais uma vez, o passado ele é um tempo verbal e aí a gente consegue achar o passado em vários aspectos, né? Eu gostaria de focar então hoje num aspecto só, que é o aspecto simples. Que de simples não tem nada. Então, vocês têm duas opções, tá? Isso não tem nenhuma regra, nada que vá te impedir de utilizar. Você pode tanto falar simple past ou past simple, tá? Não tem diferença, mas você pode achar tanto quanto qualquer um dos dois. Geralmente, nos livros mais de origem britânica, vem como past simple, e nos americanos vem simple past, que é por causa da questão do adjetivo, acho que a gente até comentou sobre isso. Então, é basicamente isso. Tá? Então, hoje, nós trabalharemos com o simple past, que eu sou mais assim aqui. Então, trabalharemos com o simple past. Vamos lá lembrar. Por que eu tenho simples aqui? Por que eu tinha um presente simples ou um passado simples? O que é isso de simples? Por causa da ação que ele quer, que ele vai
colocar no passado. Então, o que significa dizer que uma ação está no simple past? Significa, basicamente, que essa ação aconteceu e terminou no passado. Pode parecer muito estranho, né? Eu dizer uma coisa que aconteceu e terminou no passado. Isso para o português é meio ridículo, mas no inglês faz muito sentido. Então, a ação, para eu utilizar o simple past, eu preciso que a ação tenha acontecido e essa ação precisa ter acabado no mesmo momento que ela aconteceu, praticamente, tá? Então, por exemplo, um dos exemplos mais comuns é, por exemplo, quando eu falo que eu fui em algum lugar, tá? Então, quando eu digo que eu fui, a ação de ir, ela aconteceu no passado e eu não fiquei indo, digamos assim, né? Eu fui e aconteceu, já acabou, já era, beijo, tchau, tá? Então, por isso que essa ação ela é no passado simples, da mesma maneira que a gente chama de pretérito perfeito, tá? O pretérito perfeito, né? Que fala em português? Deve ser, se eu me lembro corretamente. E agora, eu tô com a garganta meio ruimzinha, então eu vou ficar bebendo bastante água, tá? Perdão. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente já consegue entender um pouco da estrutura. Lembrando que a gente precisa sim trabalhar um pouco de uh, fala, questão, né? Mas o nosso intuito aqui é entender um pouco mais da estrutura, um pouco mais sistemático, para que vocês possam, pelo menos a partir do conhecimento daqui, trabalhar em interpretações, ok? Então vamos lá. Como que funciona a questão do verbo, tá? Que fica no passado. Ele sofre algumas alterações. No presente, a única alteração que ela sofria era quando eu tinha he, she ou it, que eu colocava um S ou um ES, né, no final do verbo. No passado, muda um pouquinho essa dinâmica, tá? Então, por exemplo, no passado existem dois tipos de verbo. Eu posso então falar dos verbos regulares e também dos verbos irregulares. E é aí que fica um pouquinho mais complicado. Por quê? É, tem certas coisas que eu acredito que a gente aprende pela quantidade de uso, né? A maioria das coisas, né? Tem muita coisa que a gente aprende de tanto que a gente faz, de tanto que a gente vê. Os verbos regulares e irregulares vai muito dessa descendência também de quantidade de uso. Ou, no caso, de um processo mais de memorização. Perdão. É um processo de memorização. Esse processo de memorização ajuda, tá? Mas, eventualmente, quanto mais você usa, é óbvio que a sua cabeça não vai precisar mais lembrar de uma maneira muito mais sistemizada, sistêmica, assim. Ela vai te dar a resposta mais naturalmente, tá? Então, quando eu trabalho com verbos regulares, eu preciso entender que eu trabalho com um padrão. Regular é porque acontece todas as vezes, tem um certo padrão, tá? E esse padrão é uma partícula, uma desinente que eu coloco ao final da palavra, conhecida como ER. Minto, ED. ER, olha que louco. Como ED. Esse ED aqui, ele é o que vai, quando eu olho numa palavra, eu olho, tem esse ED, é o meu determinante de passado. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho um verbo, vamos lembrar os verbos que a gente já viu, né? Por exemplo, work, vamos ver outro, dance, que mais que eu posso ter? Need,
Pensar em outros verbos aqui. A memória tá fraca hoje. Paint e etc. Tá? Então vamos lá. Work, trabalhar. Dance, dançar. Need, precisar. E paint, pintar. Para eu transformar esses verbos aqui no passado, é muito simples. Eu só preciso colocar ed no final. Olha que fácil. Aqui eu tenho um verbo que termina com e. Então eu não preciso colocar um ed. Simplesmente um d. E aqui ed. Então, o que vai mudar para vocês é a questão da pronúncia, tá? Isso eu não vou entrar muito aqui, porque eu não acredito que não é o foco, mas muda um pouquinho dependendo da palavra, tá? Mas aqui eu tenho então worked, danced, knitted e painted. O que acontece? Esse e aqui é praticamente inexistente, ok? Mas ele é uma questão mais de ortografia, não de pronúncia, tá? Então, para eu fazer uma frase no passado, diferentemente do que você pode pensar, eu vou precisar de um sujeito, de um verbo e de um complemento, assim como todas as frases, certo? Qual é esse problema? Esse complemento, ele vai ter que, em algum momento, ou talvez não nessa ordem também, porque o complemento pode vir antes, mas ele vai precisar ser uma marca de tempo. A diferença que eu tenho do presente é que nem sempre o presente requer uma marca de tempo. Por exemplo, o sol brilha. Eu não preciso falar que o sol brilha hoje, porque o sol brilha, né? Por quê? Porque o presente também considera coisas que são feitas, verdades, né? Eu ia falar verdade absoluta, mas é bem redundante. Mas vocês entenderam, né? Então, no passado, eu já não tenho mais isso. Eu preciso colocar a marca de tempo. E essa marca de tempo é através dos advérbios de tempo que a gente vai ver, né, daqui a pouquinho, tá? Dito isso, a gente vai, então, para os verbos irregulares. Os verbos irregulares, diferentemente dos regulares, não têm um padrão. Tem alguns que são parecidos, que você olha e você fala assim, tá, mas sempre vem um que vai quebrar esse padrão, tá? Aí você me pergunta, Lucas, quantos verbos irregulares tem? Alguns, bem menos do que verbos regulares. Ou seja, é por isso que é comum, numa escola de inglês, a gente receber a tabela de verbos irregulares. Essa tabela de verbos irregulares, ela tem um número menor, consideravelmente aos verbos regulares, e elas são mandadas que a gente estude, né? A gente recebe ela tipo, decora, né? É como eu disse, tem um processo de memorização envolvido, mas acredito que nem todo mundo precisa lembrar, Nossa Senhora, decorar 100%. Não. A não ser que você esteja fazendo uma prova de nível de inglês, o que não é o nosso caso. Você pode muito bem olhar lá e ver qual que é o passado desse verbo, sem problema nenhum. Tá? Quais são os verbos irregulares? Tá? Os verbos irregulares a gente trabalha, então, por exemplo, com o go, com o drink, com o eat, e mais um, vamos lá, o write. Tá? Esses verbos, olha só como eles ficam no passado. Eles mudam completamente alguns e outros são mais tranquilos. Mas dá uma olhada. Eu tenho o verbo go, que fica went.
Eu fui para a escola ontem. I went to the school yesterday. Tá? Sim, é meio bizarrinho mesmo. O drink fica drank. Alright? Eat, ele é meio preguiçoso. Ele não queria adicionar mais nada, só mudou a ordem aqui, ó. Fica ate. Tá? Eu comi, I ate. E o write, assim como o drank, ele só mudou um pouquinho aqui e fica wrote. Lucas do céu, por que isso? Não sei, não tem uma explicação para isso. Não que eu saiba, posso até pesquisar depois um dia, mas não interessa. Só sabemos que é e é assim que é, tá? Então, o que vai ser mais interessante no passado? No passado, a gente tem as mesmas pessoas. I, you. Ai, eu fiz alguma coisa. Peraí, gente. Sorry. I. You, he, she, it. We, they. Certo? As mesmas pessoas, a mesma coisa. O que vai mudar nisso tudo? Eu não preciso mais pensar em conjugações malucas. Tanto no verbo regular quanto no verbo irregular. É só colocar o verbo. Então, work. I worked. You worked. He, she worked. We worked. And they worked. Tá? Depois que eu faço essa alteração de colocar o ED, eu não preciso diferenciar. Olha no português. Eu trabalhei. Tu trabalhastes. Ele trabalhou. Nós trabalhamos. Eles trabalharam. Olha a diferença. No inglês, não tem isso. Maravilhoso, né? Assim como os verbos regulares. I went to the school. You went to the school. He, she, it went to the school. We went to the school. And they went to the school. Tá? Eu não preciso mais me preocupar em conjugações malucas. Fica claro até aqui? Temos alguma dúvida até o momento? Como que estamos? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Acredito que estamos tudo bem. Belezinha, então. Voltando. Eu vou abrir outra, porque daí depois eu posso salvar. Pera aí. Pronto. Muito bem. Então, a partir disso, eu consigo trabalhar um pouco com o quê? Entender agora os outros processos que eu preciso, que são os advérbios de tempo. Por quê? Os advérbios de tempo, eles são responsáveis por mostrar, lembra que eu falei a marca do passado. Eles precisam, são obrigatórios dentro de uma fase, de uma sentença que seja de outro tempo, a não ser o presente. Perdão. Então, o que acontece? Aqui, eu tenho, vou dar uma especificada aqui do passado. E aqui, galera, é mais uma listinha que vocês vão precisar entender, tá?
Então, por exemplo, se eu quiser falar, gostaria que vocês falassem se vocês sabem, tá? Quem puder só escrever no chat para mim, só para eu ter uma noção, né? Porque tem pessoas aqui que eu não estou acostumado a ter a minha aula, então eu quero saber também um pouquinho de vocês. Se vocês puderem, agradeço muito, tá? Quem não souber também pode falar, teacher, não sei. Quem aqui consegue me dizer ontem em inglês? Pode escrever no chat, eu espero. Quem aqui sabe como que se diz ontem em inglês? Vamos lá, pessoal, por favor. Nem que a resposta não seja não sei. Vocês precisam aprender. Obrigado, Camille. Te amo, do fundo do meu coração. Mais alguém? Estou muito participativo hoje. Obrigado, Emily. Então, ontem é yesterday, certo? Eu vou. Ontem é yesterday, tá? E 2 dias atrás, né? O famoso anteontem. Anteontem é bem ridículo. Por quê? Porque é o dia antes de ontem. The day before yesterday. Então, anteontem é o dia antes de ontem. The day before yesterday. Olha que engraçado. Pra mim é. E se eu quiser falar 2 dias atrás? Esse atrás, ele tem uma expressão, tá? 2 days ago. E um mês atrás? Um mês atrás, a month ago. Ok? E se eu quiser falar. Deixa eu pensar. Um ano atrás, vai, vamos lá. Um ano atrás, eu falo yesterday. Ok? Yesterday. Ah, yesterday, ai, Deus do céu. A year ago. Tô com sono já, gente. Vocês não conversam comigo, me dá sono. Então, a year ago. Um ano atrás. Ok? Se eu quiser falar ago. Yesterday. Por exemplo, em setembro. Eu falo in September. On September. When my birthday is on July 5th. November is in September. In September. Em 2009. In 2009. Ok? Aqui a gente também começa a aprender um pouquinho de dias, né? Como que eu falo os dias da semana? Vamos lá. Segunda, Monday, sempre com letra maiúscula, tá? No inglês. Terça, Tuesday. Quarta, Wednesday. Não precisa pronunciar o D, ele tá só de enfeite. Quinta, Thursday. Sexta, it's Friday, Friday. Gotta get down on Friday. Sábado, Saturday's the only day I don't think about. And domingo é Sunday. Sim, nós temos um dia da semana que é um sorvete, Sunday. A diferença é que o sorvete é com E no final, Sunday, com I, ok?
Dúvidas até aqui, pessoal? Estamos tranquilos, né? Deixa eu, então, abrir um negocinho aqui. Para a gente fazer alguns exercícios. Vocês vão fazer os exercícios ou vocês vão me deixar de ar? Porque senão eu mesmo resolvo. Eu não fico esperando vocês. Vocês querem fazer exercícios ou não? Preciso da resposta de vocês. Obrigado, Camille. Vou dar o exercício então. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, perdão, peraí. Aqui, achei. Ai, não dá muitos exercícios nada a ver, peraí. O bom do Google, gente, é que ele tem um monte de exercícios, você só digita, né? Vamos lá, então. Ah, deixa eu mostrar para vocês uma tabela, acho que eu já vou mandar. É... Nossa, perdão. Já volto, só um minuto. Me perdoe, gente, tô morrendo de alergia essa semana. Tá difícil, mas tudo vai dar certo. Ó, vou compartilhar aqui com vocês uma imagem. E eu vou mandar para vocês. Posso até mandar no coisa que eu acho que é mais fácil, tá? No. No coisa. Esqueci como fala. Peraí que tá abrindo. Por que a Gol. Agora que eu vi, Camila, perdão. Por que, Camille? Porque a Gol não tem um motivo específico, mas é a Gol. Posso pesquisar depois. Abriu. Vamos lá então, tá? Vocês precisarão dessa tabelinha para vocês realizar os exercícios, ok? Então, irregular verbs, eu tenho desde que ninguém usa até os mais usados aqui também, tá? Então, por exemplo, o be, olha o be aqui. Lembrando que são 3 colunas, tá? Aqui são 6, porque são duas
duas colunas de verbo, vamos dizer assim. A amarela é no presente e a primeira branca é o passado. A terceira vocês só vão usar a partir da próxima aula, não, daqui 2 aulas, tá? Então, aqui vocês têm. Então, por exemplo, vocês vão ver bite. Bite no passado, bite é morder. No passado fica bit. The dog bit me yesterday. O cachorro me mordeu ontem, ok? Ou, por exemplo, nossa, tem shit, mas enfim. See, por exemplo, quer ver, né? Oh, eu vi ela ontem. I saw her yesterday, ok? Então, eu vou mandar para vocês nesse exato momento essa aqui para vocês terem elas aí, ok? Acho importantíssimo. E enquanto isso, eu vou compartilhar os exercícios para que vocês possam ir resolvendo, tá? Então vamos lá. O primeiro exercício, cadê? Aqui, vamos lá. Então vocês podem ir realizando este exercício, tá? Eu já vou mandar para vocês aqui. Só 2 minutinhos. Espera aí. O computador não tá enviando a mensagem. Vou mandar aqui para vocês. Vai ser mais fácil mandar por aqui. Aqui. Vou mandar no oficial, né? Pronto. Aqui vocês têm a tabela. Muito bem. Desliguei a câmera porque não sei. Pronto. Aí. Agora foi. Agora vocês conseguem realizar os exercícios. Como que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, William é um negócio, um verbo. Ele é um verbo regular. O que que significa? Se ele é um verbo regular, eu só vou colocar ed, né? Muito bem. E agora, o 2, Jane, então vamos ler, né? William visited his grandparents last weekend. Ó, final de semana. Last weekend, último final de semana, no último final de semana. Last weekend, vou até adicionar aqui no nosso texto aqui, ó, last weekend ou last week, pra gente colocar aqui também, que é fim de semana passada. Semana passada. Ok? Agora, eu tenho arrive. Arrive é um verbo regular. Quem consegue me dizer como que ficaria um verbo regular? Jane, o quê? Jane, o quê? É um verbo regular. Eu só preciso colocar o quê?
O verbo regular, ele precisa colocar ed, certo? É o que a gente tem visto. Vamos dar uma olhada aqui, então. O verbo regular, vou mostrar aqui para vocês. O verbo regular, olha aqui, que a gente já estudou hoje. O verbo regular é só colocar ed. Worked, danced, knitted, painted. Ok? Este é o verbo regular. Ou seja, eu preciso colocar o ed naquele meu verbo. Se o meu verbo é arrive, ele já termina em e. Se ele já termina em e, não tem a necessidade de eu colocar mais um e. Então ele vai ficar arrive e eu coloco o d, arrived. Ok? O go. O go, ele é um verbo irregular. Por ser um verbo irregular, ele vai mudar completamente de forma, né? Igual vocês podem ver na tabelinha aí, é went. We went to Bob's birthday party yesterday. Nós fomos a aniversário do Bob ontem, ok? Aí eu tenho o verbo to be. O verbo to be, ele é was. Ele é um verbo irregular também, tá? E não só um verbo irregular, mas como um verbo irregular lá no presente já, porque ele tem três formas, lembra? Am, is e are. No passado ele só tem duas, ele fica was e were. Também muda um pouquinho, tá? So, I was on holiday last week. Estava de férias semana passada. I was on holiday last week. E olha o se aqui que eu dei o exemplo. Olha, ela viu fogo. She saw fire. Saw. Como vocês podem ver, eu não preciso me preocupar mais com quem é, o sujeito. Eu só preciso olhar o verbo. Olha como facilita um pouco a minha vida, tá? Conseguiram entender mais ou menos a dinâmica entre verbos regulares e verbos irregulares? Muito belezinha, Cá. Obrigado. A partir disso, nós temos agora, isso tudo, eu estou falando coisas que aconteceram, né? Agora, a gente vai para a parte negativa do verbo, tá? Por quê? Ela muda um pouquinho, mas nada que vocês não nada que vocês não estejam acostumados, perdão. Então, por exemplo, aqui, eu vou falar agora da negativa. So, the negative. Vou colocar um vermelhão, né? A negativa. O que a negativa é importante? A negativa, ela é formada pelo quê? Pelo auxiliar. Toda vez que vocês pensam em negativa, vocês pensam em verbo auxiliar. Quem lembra o verbo auxiliar do presente? São duas letrinhas. Quem lembra? Eu gostaria que alguém, se alguém lembrar, por favor, comenta aqui comigo. Qual é o verbo auxiliar do presente? Alguém lembra? Quem já assistiu as outras aulas? Quase. Mudar uma letrinha, ok? O verbo auxiliar do presente é o do, tá? O do, o do. Lembra? Do you like? I don't like, ok? Então, eu tenho esse verbo auxiliar. No passado, ele vai o mesmo verbo. A diferença é que esse verbo do já é um verbo irregular. O verbo fazer é o verbo irregular. Então, eu uso ele na forma irregular, que é did. Então, o processo é exatamente o mesmo. Na minha frase negativa, eu vou ter o quê?
o meu sujeito mais o verbo auxiliar na negativa mais o verbo normal sem alteração, porque eu já tenho a negativa no regular. E mais o meu advérbio de tempo, que é a marca do passado aí, que vocês já sabem. Então, por exemplo, um exemplo é muito bom. I didn't, esse é o auxiliar negativo, I didn't work yesterday. Olha que frase bonita. Eu tenho o I, que é o meu sujeito, o didn't, que é o meu verbo auxiliar did na negativa, com o N apóstrofo T, didn't. O verbo normal, por quê? Porque eu já tenho negativa, work, e meu advérbio de tempo, yesterday, ok? A mesma coisa para ela. She didn't she didn't see fire. Vamos pegar um exemplo lá. As on the day of the accident. On the day of the accident. Então, ela não viu, she didn't see, ela não viu fogo no dia do acidente. She didn't see fire on the day of the accident. Vou colocar o didn't aqui. Ok? Essa é a forma negativa. Sujeito, verbo auxiliar, verbo normal e o advérbio de tempo. She, sujeito. Didn't, verbo auxiliar na negativa. See é o verbo normal, o verbo ver. Ela não viu. She didn't see. Fire, o complemento, see fire. Aí o meu advérbio de tempo. No dia do acidente. On the day of the accident. Ok? A partir disso, vamos responder então as perguntas do exercício. Alright. Muito bem. Forma negativa a partir daqui. Olha que interessante, ele já vai me dar ela no presente, no passado, perdão, no afirmativo, para que eu transforme. Por quê? É muito mais fácil. Todas vão começar com didn't. Todas. I didn't. Aqui eu tenho ed, ó. Found. Então, esse é o meu verbo. I found Lucy last night. Eu liguei para Lucy ontem à noite. So, I found é o meu verbo. So, I didn't phone Lucy last night. Vamos lá. You. Quero colocar na negativa, coloco didn't. Sempre depois do sujeito. Procuro meu ed ou um verbo irregular. Tem um id aqui, ó. Tidy. Ok? Tidy up your room. O que acontece aqui? Eu tenho um negócio muito curioso, que é o IE. O IE, ele, na verdade, ele, quando eu tô na forma normal, ele vira Y. Tá? O Y não gosta do E. Brigaram aqui, ó. Esse E aqui e esse Y não se dão muito bem. Então, eles, né, trocam uma faísca aqui e aí troca do I, por causa de pronúncia, tá? Isso é por causa de pronúncia. Então, todo Y, quando é verbo regular, e antes tem uma consoante, isso é gente, vocês já sabem, porque isso já foi explicado lá na aula de presente, tá? A mesma coisa. Troca, tá? De Y para IED.
Então, you didn't tidy up your room. Você não arrumou o seu quarto. You didn't tidy up your room. Okay? Olivia became an actress. Became é um verbo irregular, como vocês podem procurar na tabelinha de vocês aí no become. Become vira became, ok? So, Olivia didn't, e o verbo normal, como vocês vão procurar e vocês vão ver, become an actress. Ok? Tranquilinho, né? Number 4. We found the treasure. Nós encontramos o tesouro. We found the treasure. Olha que ótimo. So, we found the treasure. Aqui eu tenho found, que também é um verbo irregular, mas eu sei que eu só preciso colocar o didn't. Vou dar uma olhadinha na minha tabela e vou descobrir que found é find. Então, we didn't find the treasure. Ok? Spoke. He spoke Spanish. O spoke também é uma questão, é um verbo irregular, perdão. Então, he didn't. O verbo normal é o speak. Ok? Nossa, Lucas, como você sabe disso? Lembra que eu falei que a questão que muitas escolas mandam a gente decorar? Então, quando eu aprendi inglês, eu tive que decorar na marra. Né? Graças a Deus, vocês não precisam mais disso, vocês têm a tabelinha, um professor que reconhece a dificuldade, tá tudo certo. Então, vocês já conseguem responder algum, pelo menos, exercício de completar a lacuninha. Ok? Bom, agora nós vamos para o último processo, que é o quê? Não preciso. Aqui. Nós vamos para as perguntas, para as questions, ok? Para as interrogativas. Interrogative. As interrogativas são muito importantes também, porque elas mudam bastante, tá? Da mesma maneira, eu preciso do verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar agora, ele não está na negativa, porque é só uma pergunta. Então, eu vou usar ele na forma natural, que é o did, ok? O did, ele vai mudar um pouquinho a ordem, como vocês já sabem, né? A ordem do negócio vai ficar assim, ó. Eu vou ter o did, né? Colocar o verbo auxiliar mais sujeito mais verbo normal e mais o complemento, que aí pode ser o advérbio de tempo ou também alguma informação a mais, tá? Por exemplo, vamos pegar essa frase: I didn't work yesterday. Então, eu quero perguntar: você trabalhou ontem? Did, que é o verbo auxiliar. Sujeito, you, você, né? Você trabalhou. Então, o verbo trabalhar no verbo normal. Trabalhar é, work. Ok? Ontem, yesterday. Nossa Senhora. Did you work yesterday? Ou melhor, vamos ver se ela viu fogo. Será que ela viu fogo? Did. Pergunta é did. She. O see já tá aqui, né? Did she see fire on the day of the accident? Tá? Então aqui vocês conseguem entender toda a questão de formas, tá? Estruturas, digamos assim. Ok? Vamos então responder mais uns exercícios aqui junto com o teacher para que vocês possam fazer. Depois em casa, e quem quiser me mandar, ficarei muito feliz.
Muito bem. Aqui, eu, graças a Deus, já tenho o verbo e a pessoa. Então, eu tenho o you, que é o sujeito, e o dance. Vou começar com did, sempre primeiro. O sujeito e o verbo. Did you dance at the party last night? Você dançou na festa ontem à noite? Did you dance at the party last night? Ó, já até deu corretinho agora. O she, mesma coisa. Did. Did she do her homework? Ela fez a lição de casa dela? Como que tá a lição de casa dela? Né? Ela fez. Robert work. Did Robert work at the post office? Ele trabalhou já no post office? Did Robert work at the post office? Ok. O they you help. So, did they help you with the washing up? Did they help you with the washing up? Eles ajudaram com a lavagem? Eles ajudaram aí com a arrumação da casa? Ok? Ou, olha o when. Eu tenho o when que a gente vai aprender o when um pouquinho mais pra frente, tá? O when vai mudar um pouquinho. Mas, ó, when did I say that? Quando que eu disse isso, menina? Pelo amor de Deus, não disse não. When did I say that? Quando eu disse isso. Ok. Vamos ver se eu acertei tudo. E tô sabendo muito bem inglês. Galerinha, como vocês podem ver aqui, ó, eu digitei, vou digitar no Google, que é o que a Maria tem, né? Eu não gosto do Google Chrome. Ah, não sei digitar Google. Se vocês digitarem Simple Past Exercises, tem um fucking monte, tá? Não dá para vocês falarem que não tem, ai, não tem, isso não tem. Tem um monte. Qualquer um que você clica aqui, tem, olha, só isso aqui, afirmativa negativa, olha, só com Y, tem D, D, I, E, D, tem um fucking monte de exercícios para vocês treinarem. O que acontece? É, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer regularmente os exercícios, porque é isso que vai transformar a gente numa pessoa que consiga entender minimamente de inglês, tá? Só fazer as aulas e escutar o teacher Lucas falando mais do que a boca não vai ajudar muito, tá? Vocês precisam dar continuidade com os exercícios, ok? E todos vocês já têm maturidade suficiente para achar esses exercícios, ok? Inglês não tem os exercícios certinhos, sei que tem. Você pode fazer qualquer tipo de exercício. Qualquer tipo de exercício. Porque todo exercício que tem na internet é para te ajudar. Inglês hoje é o lugar, a matéria mais fácil de você achar exercício para fazer. Juro, vocês podem pesquisar, ok? Comecem com os exercícios mais básicos. Se vocês tiverem interesse, manda mensagem. Lucas, eu quero fazer um exercício tal, sobre passado, sobre presente. Eu procuro para vocês, eu mando vários links para vocês, não tem problema. Mas eu preciso, né, ver aí o quanto que vocês estão interessados, ok? Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Eu vou acabar a aula por aqui mesmo. Eu vou mandar para vocês todos os negócios aqui, né? Todas as informações. Paola, eu não sei se você está me ouvindo. Eu não lembro se você falou que está sem áudio. Mas pode parar de gravar, caso você esteja ouvindo. Caso você não esteja ouvindo, eu vou mandar mensagem. Acho que é melhor, né? Porque daí a gente não fica aqui falando igual um besta.
Bom, eu mandei mensaginha para ela já. Acredito que já já ela vai olhar. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Foi um prazer. Thank you very much. Vou mandar para vocês. Eu sempre coloco as nossas imagenzinhas lá na pasta de arquivos extras.